Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Quem fala aqui é Fabiana Castelo Branco. Nós vamos trabalhar hoje mais uma aula de sociologia, tá bom? Tá bem? Justamente o surgimento das ciências sociais. Então, o surgimento das ciências sociais, ela parte a partir de quando cai o período medieval, tá certo? E existe a ascensão do período que a gente chama moderno, tá bom? Então, com essas mudanças sociais que ocorreram, surgiram o quê? O homem se tornou foco do objeto de estudo e surgiu as ciências humanas, tá bom? As ciências sociais é uma das ciências humanas. E dentro das ciências sociais, que surge com o intuito de compreender essa realidade social, tá bom? Se encontram três ciências: a antropologia, que prioriza os fenômenos culturais, as ciências políticas, que estuda as relações de poder e as instituições políticas, e a sociologia, que estuda as relações e as estruturas sociais, nessa questão, a relação indivíduo e sociedade, tá bom? E então o que acontece? Com o declínio do período medieval, né, desse pensamento religioso, surgem novos tipos de pensamento. Nós vamos discutir agora 4 formas diferentes de conhecimento: o conhecimento religioso ou teológico, conhecimento filosófico ou metafísico, conhecimento empírico ou senso comum e conhecimento científico ou positivo, tá bom? Então, o conhecimento religioso ou teológico é aquele conhecimento, tá bom, que busca explicar os fenômenos sociais ou tudo que se acontece na sociedade através da religião. Isso a gente percebe bem claro nas mitologias dentro da religião judaico-cristã, tá bom? Quando a gente diz assim, o pessoal diz assim, fulano tá sofrendo, é castigo de Deus, né? Então, é tentando explicar o sofrimento de alguém através da religião, né? Aquela questão da mitologia grega, quando se falava que a sociedade estava sentindo algum mal, alguma doença, porque a sociedade estava sofrendo, né? Porque fez algo de errado, então os deuses estavam castigando. Então, isso é uma forma de tentar explicar, tá certo? Um problema social como uma peste, uma doença, através do que? Da religião. Já o estado filosófico metafísico, ele já tenta buscar através de uma razão, tá bom? Então, ele busca usar a razão para algum conhecimento, tá bem? É o que esse conhecimento seu filosófico, tá bom? Que se utiliza o que? De reflexões. Né? Se você tenta ver determinada causa, você diz, essa determinada causa deve estar acontecendo porque algo deve estar proporcionando, né? E aí, você já começa a utilizar a razão para tentar explicar um fenômeno. Você já está utilizando a filosofia. Né? Por isso que se diz que a filosofia, o conhecimento filosófico, ele é a fonte de toda ciência. Porque o conhecimento científico, ele parte primeiramente da especulação, ou seja, desse pensamento filosófico para poder chegar à comprovação científica, tá bom? Já o conhecimento empírico ou senso comum é aquele conhecimento, né, que ocorre na observação, que vai sendo passado também de geração em geração, aquele conhecimento que você aprende na prática. Um exemplo, né? Por isso que se diz empírico, se trata da questão da prática, da praxis, né? Um conhecimento de senso comum, né? A gente vê isso muito com aquele conhecimento antigo, né? O conhecimento dos chás da vovó, né? Daqueles remédios caseiros, o lambedou, tudo mais. Então, você tá nervoso, toma um chazinho de camomila, né? Então, no caso, na praxis, na prática, funcionou, né? Então, isso vai sendo passado de geração em geração, tá bom? Até que esse conhecimento, ele se torne o quê? Uma certa tradição, tá bom? Já o conhecimento científico positivo, né, já é o conhecimento que tem base científica, ou seja, ele já tem uma base de estudo, uma base analítica, ele tem uma comprovação científica, ele tem toda uma análise por trás, tá bom? Ele tem o conhecimento crítico, tá bom? E ele se baseia em métodos científicos válidos de experimentação científica, tá bom? Então, essas são as diferenças, mais ou menos, sobre esses tipos de conhecimento. Existe uma relação entre ciência e senso comum, gente? Eles são opostos ou complementares, né? No campo da sociologia, nós temos autores que acreditam que esses conhecimentos eles são opostos e tem outros que acreditam que eles são complementares, tá bom? Então, o Pedro Demos, sociólogo aqui da foto, tá bom? Esse daqui, ele defende que a pesquisa
é um modo pelo qual se conhece a realidade. E aí, quando ele fala de pesquisa, ele está falando da pesquisa científica, tá bom? A investigação, segundo ele, é uma característica fundamental da ciência. Lembrando que a investigação, a especulação, né, gente, é o pensamento filosófico, é a primeira parte da ciência, né? Então, o senso comum, né, ele, segundo Pedro Dema, aceita muita realidade sem questionamento, sem pesquisa. Enquanto a ciência não. A ciência, né, ela busca o quê? Construir esses conhecimentos com bases em pesquisas metodologicamente fundamentadas, ou seja, ela tenta comprovar algo que realmente seja verdadeiro. Por isso a ideia lá, né, dos conceitos gerais, né, até das regras gerais ou fórmulas gerais, tá bom? E aí surge a nossa primeira forma de ciência, gente. Quando surge a ciência, começa a discutir sobre ciência, principalmente uma ciência social, tá bom? Quem surge, no primeiro momento, falando sobre isso, foi o filósofo Auguste Comte, tá bom? Ele é o criador da disciplina sociologia, se diz, ou do positivismo, né? Porém, não da disciplina de sociologia em si. A sociologia em si, ela só parte a ser ciência a partir do Émile Durkheim, tá bom? Tá, a partir do Émile Durkheim, quando ele lança regras do método sociológico, é que a sociologia ela passa a ser ciência, tá bom? Mas antes disso, da sociologia ser ciência, o Auguste Comte ele já tenta transformar numa ciência, tá bem? Então, um tema muito claro no positivismo é a ideia de ordem e progresso. Porque, assim como o Durkheim, tá bom? O Auguste Comte, ele também trabalha com aquilo que a gente chama de funcionalismo, tá certo? Um tipo de metodologia, né? Então, foi esse positivismo também que inspirou a nossa proclamação da República, né? Ele acreditava que a única ciência, a única forma de conhecimento verdadeiro, segundo Auguste Comte, é o conhecimento científico. Por quê? Porque ele é um conhecimento que é totalmente válido, né? Ele é aceito para explicar o mundo, ele pode ser comprovado cientificamente. Enquanto o conhecimento, vamos pegar um conhecimento religioso, você não tem como comprovar a existência de Deus e a existência da fé, né? Por quê? Porque são características da crença, de acreditar, né? A filosofia é a especulação, mas você não tem como comprovar algo de fato. Quando você passa para o campo da comprovação, você já deixou de ser filosofia, metafísica, já passou para o campo científico. E a ciência de senso comum, aquele que é praticado, né, de geração em geração na cultura, também não existe nenhuma comprovação científica que aquele funciona ou não. Né? Quando você para a comprovar, né, que aquele conteúdo realmente ele funciona, você já passou por campo científico, já deixou o senso comum, tá bom? Então, o Auguste Comte ele vinha muito defender isso, a questão da ciência acima de tudo, né? E a gente vê isso muito claro hoje, né? Quando o pessoal vai falar do coronavírus, isso tem um método científico válido, é comprovado cientificamente para a gente levar, né? Por quê? Porque no Brasil existe ainda muito forte essa ideia do positivismo, né? Veja no lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? Ou seja, cada indivíduo tem que manter a ordem, tem que manter sua função para que haja progresso, né? Segundo Auguste Comte, cada indivíduo teria que fazer sua partezinha, assim como as abelhas numa colmeia de abelha, né? Cada abelhinha faz sua parte para que a colmeia progrida, cresça, né? Assim deveria ser a sociedade, segundo esse autor, tá bom? E aí o Boaventura Santos, ele já vem considerar que a ciência e o senso comum, eles são conhecimentos complementares, eles se complementam. Por quê? Tá bom? Porque segundo esse autor, tá bom? O conhecimento, todo conhecimento científico, ele parte o quê? De uma investigação do senso comum, né? Se hoje nós temos algumas medicações, né? Vamos pegar um exemplo, uma medicação como o Calman, para acalmar os nervos da criança, de quem usa, é porque o senso comum se dizia que o chá de camomila acalmava. Então, alguém teve a curiosidade de especular e querer estudar cientificamente isso, até descobrir o composto ativo que existe na camomila e criar-se medicações. Então, para o Boaventura, todo conhecimento científico ele parte o quê? Da especulação, né, de uma busca de tentar comprovar um conhecimento de senso comum. Por isso que eles são complementares, né? E a gente não pode parar para falar, né, de conhecimento sem falar também do Paulo Freire, né?
Para o Paulo Freire, né, segundo ele, não há produção de conhecimento sem que haja conexão entre o sujeito que produz e sua realidade social, né? Lembrando que o Paulo Freire, ele conseguiu alfabetizar 300 e poucas pessoas, eu não lembro bem o número, né? De uma só vez. Por quê? Porque ele conseguiu dar sentido ao conhecimento, né? Então, uma das questões excelentes do Paulo Freire, né, é justamente quando ele diz assim, se você vai educar alguém, você tem que educar o quê? Pela realidade social do sujeito. Um exemplo, se eu for trabalhar com alguém que é uma fruta, né? Então, se eu for trabalhar, vamos dizer isso com a criança, seria o mais excelente do que eu trabalhar frutas que a criança conhece, né? Porque ela ia entender as partes de uma fruta. Se eu for trabalhar planta, as partes de uma planta, do que trabalhar algo que ela não conhece, uma planta que ela nunca viu, uma fruta que ela nunca viu, que ela teria que imaginar. Isso ficaria distante, não fazia com que o sujeito se interligasse com aquele conhecimento. Então, Paulo Freire ele vem dizer isso. Se eu for trabalhar, vamos supor, se eu for alfabetizar pedreiros, pessoas analfabetas, mas que têm a função de pedreiro. Então, seria mais interessante eu começar o quê? A ensinar para elas como escrever palavras da sua realidade social, como tijolo, cimento, né, cal, que são palavras que elas já conhecem, objetos que elas já conhecem, e elas iam conseguir o quê? Interligar o que elas conhecem à palavra, tá bom? Então, é assim, a ideia do Paulo Freire dentro desse contexto é fantástica e realmente funciona. Então, é difícil para um sujeito ele produzir, né, um certo conhecimento se ele não entende como aquele conhecimento é criado, como aquilo ocorre de fato, né? Então, mas qual a contribuição, gente, dessa ciência, da sociologia para a interpretação da sociedade contemporânea, da nossa sociedade de hoje, né? Com os problemas advindos das transformações sociais, políticas e econômicas, tá certo? E culminaram justamente com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá certo? Fizeram o quê? Que surgissem vários problemas sociais e esses problemas sociais culminassem o quê? Na existência da possibilidade, ou seja, que teria que existir uma ciência que viesse o quê? Viesse explicar esses problemas sociais que estavam ocorrendo naquela sociedade, então necessitava o quê? De uma ciência que viesse explicar e viesse tentar resolver aqueles problemas, né? Daí surge a sociologia, né? E aí, junto com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, o que é que surge? Miséria, alcoolismo, né? Prostituição, né? Mão de obra que é submetida a condições insalubres, né? Trabalho infantil e tudo mais, né? Essa diferenciação dentro do trabalho entre homens e mulheres, então tudo isso ocorre nesse período dessas revoluções, tá bom? Filmes excelentes que retratam isso é Os Miseráveis, tá certo? Que é baseado no livro Os Miseráveis do Victor Hugo, e também o Germinal, tá bom? O Germinal é um livro que trabalha bastante isso. O Germinal ele vem discutir sobre trabalhadores em condições insalubres, tá bom? Trabalhando em minas de carvão, tá bom? São filmes excelentes para discutir essas questões. E aí, com a sociologia, surge o quê? Surge teóricos, sociólogos, aquelas pessoas que vê o quê? Que vêm utilizar métodos de análise sociológica para explicar essa realidade social. Os três principais da sociologia, né, que são os clássicos da sociologia, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, tá bom? Vocês podem ver aí pelo período que eles são contemporâneos, tá bom? Eles conseguiram conviverem, vamos dizer, em certo momento, os três, em certos períodos, tá bom? Então, vamos iniciar discutindo sobre o quê? Sobre a teoria do Emile Durkheim, tá bom? Então, qual é a teoria do Emile Durkheim, né? O Emile Durkheim se preocupou em criar um método sociológico, como eu já disse anteriormente. E para o Emile Durkheim, o seu método de avaliar é chamado método funcionalista ou método comparativo. É aquele método que ele buscou do Auguste Comte, tá bom? O principal objetivo do Durkheim era explicar à sociedade também as ações coletivas e individuais a partir das casualidades. Ou seja, as funções. Para ele, cada indivíduo dentro da sociedade teria uma função, tá certo? Desta forma, a sociedade, né, a partir dessa teoria, seria compreendida como um organismo vivo, né, composto de órgãos relacionados a funções específicas. Então, cada indivíduo seria como os nossos órgãos, tá bom? Onde no nosso corpo a gente pode pensar, nós temos vários sistemas que eles não funcionam, né? Se o coração estiver doente, então todo o nosso corpo fica doente. Então, do Durkheim desse jeito, cada indivíduo tinha uma função dentro da sociedade. E se esse indivíduo não agisse de acordo com a função, a sociedade toda adoeceria, né? Ficaria
de certa forma, prejudicada, tá bom? E aí cada um teria uma função específica para que o todo, né, progredisse. Você vê a ideia bem parecida com a do Augusto Comte, né? E aí os teóricos funcionalistas, como o Durkheim, compreendem que na sociedade, né, cada um que faz parte da sua função, né, teria o quê? Teria a possibilidade, ou seja, a obrigação de ter uma certa estabilidade para com o todo, né? Então, para ele, cada indivíduo teria uma função para o todo e o Estado seria a cabeça, né, desse corpo, né? Seria aquele que ia comandar, porque como nossa cabeça tem o cérebro, comanda tudo, então o Estado iria comandar o quê? Os demais órgãos, os demais sujeitos, as demais instituições. Então, ele vê, né, toda a sociedade como se fosse um organismo vivo, onde cada sujeito, cada instituição fazia parte, tá bom? Do todo, tá bom? Cada um é importante nesse método. E aí, porque o método se torna comparativo? Porque ele compara, né? A sociedade, ele compara a sociedade, tá bom? Às questões, tá bom? Das ciências naturais. E aí, o que é que o Durkheim ele visa estudar, né? Ele cria o que a gente chama de conceito de fato social, né? Então, o que para ele o objeto da sociologia seriam os fatos sociais. E o que são fatos sociais? São formas de agir, pensar e sentir que generalizam. Isso é, né, que repetem todos os membros de uma sociedade ou de uma comunidade específica, né? Para ele, nem todo hábito que se repete pode ser considerado um fato social, né? Para ser um fato social, tem que ter 3 características distintas, tá bom? E as características seriam a coercitividade, exterioridade e generalidade, tá bom? Então, todos aqueles hábitos que se repetem, que têm essas 3 características, são considerados fatos sociais. Então, o que é a coercitividade? São características relacionadas com a força dos padrões culturais do grupo de indivíduos que integram, ou seja, é a forma de forçar os indivíduos a agir de certa forma, tá certo? De acordo com os padrões culturais. Ou seja, quando eu for num restaurante, eu não ajo da forma que eu quero, né? Existe toda uma norma de conduta, uma norma cultural, como eu devo agir, né? Se eu não agir daquela forma, o que é que acontece? Eu sou punida, né? De certa forma. Então, o indivíduo é forçado a cumprir, de certa maneira. Exterioridade, né? Por quê? Porque os padrões, né, está na cultura, está exterior ao indivíduo, está na sociedade, não está dentro do indivíduo. Não depende do indivíduo, mas depende da sociedade. Por isso que a gente diz que para o Durkheim, a sociedade se sobrepõe ao indivíduo. O Durkheim é o autor, né, que valoriza muito a sociedade, está acima do indivíduo, tá bom? E por último, a generalidade. Por que generalidade? Porque os fatos sociais não é feito para um indivíduo específico, mas são gerais, eles são feitos para todos os indivíduos, ele é feito para a coletividade, tá certo? Então, todos na sociedade, o que? Deveriam seguir esses mesmos campos, né? O fato social não é feito só para o sujeito, ou só para mim, ou só para você, mas é feito para todos, para a coletividade, tá bom? Para todos os grupos dentro da sociedade. E depois do Durkheim, eu vou discutir com vocês o Max Weber, né? O Max Weber, né, ele é o autor, a gente chama muito, o pessoal chama muito ele de autor de centro, né? E ele valoriza mais os indivíduos, ele se opõe um pouco do Durkheim nisso, porque por enquanto o Durkheim, a sociedade se sobrepõe ao indivíduo, para o Max Weber não. O indivíduo, ele age sobre a sociedade podendo modificá-la, né? Então, o método do Max Weber é um método compreensivo. Você pode dizer Weber ou Weber, como queira, tá bom? Então, de acordo com o método compreensível, tá certo? A ciência social, a sociologia, não poderia ser reduzida a leis gerais, como as outras ciências, né? Mas ela poderia ser analisada através de ótica de vários fenômenos, principalmente no sentido das ações que o indivíduo agem, que os indivíduos dão as suas ações, né? Então, o método compreensivo tentaria compreender os sentidos das ações dos indivíduos. Assim, a gente pode falar, nesse caso, de uma sociologia compreensiva, que visa o quê? Analisar a sociedade a partir de uma investigação dos motivos subjetivos das ações dos indivíduos. Ou seja, como o indivíduo age, né? E aí, o objeto do estudo para o Max Weber não seria o fato social como o do Durkheim, seria o que ele chama de ação social. Então, o que é que ele tentaria compreender? A ação social realizada pelos atores sociais, que somos nós, os indivíduos, tá certo? Então, o que é a ação social para o Max Weber? Né?
A ação social é um conceito que estabelece as sociedades humanas, né? Essa ação não existe só quando o indivíduo estabelece um sentido à sua ação a outros, tá certo? Ou seja, a ação social, tá certo? Ela tem um sentido, não precisa que o sujeito dê um sentido, tá certo? Muitas vezes o sujeito não pensa de forma racional, mas ele age, tá bom? Então, a função do sociólogo, nesse sentido, seria compreender o sentido das ações sociáveis. E fazê-lo é encontrar os nexos causais que os determinam. Assim, a sociologia seria uma realidade infinita para analisá-la, sendo preciso o quê? Construir para eles o que ele chamou de tipos ideais. E aí ele vai surgir tipos ideais de ações sociais, tá certo? E ele dá pelo menos 4 modelos de tipo ideais, que é o que ele chamou de ações fundamentais, tá bom? E os tipos ideais ou ações sociais fundamentais, segundo Marx Weber, são os seguintes: ação social racional com relação a valores, ação social racional com relação a fins, ação afetiva e ação tradicional, tá bom? Então, essas duas primeiras ações que são racionais, o indivíduo estaria claro no sentido, né? Enquanto a ação afetiva e a tradicional, não, ele não está claro, ele não está dando um sentido, né? Mas a gente pode perceber que há um sentido ali. Então é isso que o Max Weber ele vem dizer quando o sujeito não precisa dar um sentido em si, tá bom? Então a ação racional com relação a fins é quando o indivíduo ele age de certa forma racionalmente buscando chegar a um determinado fim. Vamos dizer, um aluno que estuda para tirar uma boa nota. Então ele agiu de determinada forma, estudando, para poder tirar uma boa nota, tá certo? Que seria o resultado, o fim. Isso seria um exemplo. Já a ação racional com relação a valores é quando o sujeito ele age com relação a seus valores, que eles podem ser ético, religioso, político, estético, tá certo? Vamos colocar uma mulher que, por mais que namora, não sei quantos anos com o namorado, né? Ela diga que para ela, por questões religiosas, ela vai casar virgem, né? Então seria o quê? Seria valores religiosos que ela tem. Então seria um tipo de ação racional com relação a valores, tá bom? Já a ação afetiva, né, quando o sujeito ele é movido pelos sentimentos. Então muitas vezes quando você é movido pelos sentimentos, você não pensa, né? Quando você age por orgulho, vingança, loucura, paixão, medo, né, raiva, ira, ódio, né? Às vezes quando você vai sair, ou às vezes você vai no centro e aí você vê sua namorada, seu namorado com outro, né? E aí você vai e vou em cima deles dar uma pisa, né? Você não pensa que se aquilo é certo ou errado, se você vai ser processado ou não. Você age por emoção. Então seria um tipo de ação afetiva, tá certo? Já a ação tradicional é quando você age de acordo com costumes, tradições, hábitos arraigados, tá certo? Um exemplo é acender fogueira no São João. Por que você acende? Porque todo mundo acende, né? Então é um costume, né? Se casar de branco, porque todo mundo, a maioria casa de branco, então eu vou casar de branco, né? E quando você for para o funeral, vou funeral, vou vestir uma roupa preta, porque todo mundo veste. Então você está somente o quê? Seguindo os hábitos, tá certo? Da sua comunidade. Então seria uma ação tradicional, tá bom? Já o Karl Marx, tá bom? Que é esse filósofo que é considerado um filósofo de esquerda, né? É um filósofo bem discutido, né? Principalmente pelos partidos trabalhistas, tá bom? Os sindicatos. Então, o que é que o Karl Marx vem propor? Ele vem propor já a gente estudar, né, a sociedade através do novo método, né? É o método que ele chamou de método materialista histórico dialético. O que seria esse método, né? Para ele, né, o materialismo dialético é um modo de abordar a natureza. Por quê? Porque a natureza que nos apresenta hoje, o que é a natureza? Não é aquela natureza, gente, imutável, né? Seria todos os fenômenos que existem hoje, né? A nossa natureza hoje urbana, se a gente for pensar na nossa sociedade, como é que ela se estrutura? A partir de prédios, né? Então, como é que ela se estrutura nessa forma, né? Ela se estrutura porque os bens materiais a faz se compor dessa determinada forma. E ele diz que a dialética por quê? Porque a interpretação desses fenômenos da natureza, tá certo? Ela está em dialética, ou seja, em consonância, em discurso, ela se relaciona, tá bom, com o método histórico. Né? O materialismo histórico, segundo ele, é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social e aos fenômenos da vida em sociedade, né? Tá certo?
Mas como assim? Aí você pergunta, mas como assim, professora, a gente vê dessa forma? Vamos pensar. Se a gente for ver nossa sociedade hoje, né? Nesse tempo histórico que nós vivemos hoje, no século XXI, é diferente da sociedade do século XIX, né? Concordam? Sim. E como é que a gente consegue ver? A gente consegue ver que os bens materiais, o que é os bens materiais? A forma das estruturas dos prédios, a vestimenta, a forma de falar, tudo isso é diferente do tempo de hoje para o tempo do século XIX, tá bom? Mas o que existe hoje, de certa forma, dependeu do século XIX. Eles estão o quê? Se intercomunicando entre si, tá bom? E uma das características centrais no Karl Marx, tá bom? É que para ele o objeto de estudo da sociologia seria o que ele chama de conceito de classe social. Para Karl Marx só existem dois tipos de classe social, tá certo? A burguesia e o proletariado. Quem seria a burguesia? Seria a dona dos meios de produção, né? A pessoa que tem dinheiro, que tem a matéria-prima, que tem a empresa, tá bom? E o proletariado? O proletariado não tem nada disso, mas ele tem algo que interessa, tá bem? A burguesia. O que seria? Seria o que a gente chama de força de trabalho, tá bom? Ou seja, é essa força de trabalho que ele vai vender ao capitalista em troca do que a gente chama de salário. Tá bem? Porque se a gente for ver um dono de uma empresa grande qualquer, ele não vai conseguir, né, produzir sozinho, sem a ajuda dos funcionários, os bens que ele produz. Tá bom? E aí, para o Marx, a Revolução Industrial, para o Karl Marx, tá bom? Ele vem dizer que a Revolução Industrial possibilitou o surgimento de uma nova configuração. Essa baseada na produção da burguesia e na exploração na mão de obra trabalhadora por parte da burguesia, os donos das fábricas, né? E aí, é essa exploração que a burguesia tem em cima da classe trabalhadora que faz com que ela fique cada vez mais rica, tá bom? E aí, como se desse exploração da força de trabalho, né? Antes, principalmente, se a gente for começar a pensar antes da consolidação das leis de trabalho, a CLT, tá bom? Então, um trabalhador trabalhava o quê? 16 horas, né? Não tinha condições de se alimentar. Um filme que apresenta isso bem interessante é os tempos modernos, né? Até as máquinas para fazer as pessoas comerem, para elas não pararem de produzir, né? E isso alienava o sujeito. Por quê? Porque o sujeito desempenha uma só função, tá certo? E quando ele desempenha uma só função, ele não tem a noção do todo. Dessa forma, possibilita o quê? Que ele seja explorado pelo capitalista, tá certo? E aí surge também o conceito de mais-valia. O que é mais-valia, professora? Né? A mais-valia, tá bom? Seria justamente a parte que o capitalista lucra em cima do trabalho do trabalhador. Como assim? Né? Pelo trabalhador desempenhar uma determinada função dentro da indústria e não ter o contexto geral do todo, ele só determinar fazer uma determinada função, então ele não tem noção de quanto é vendido o produto dele, de quanto vale o produto dele, o lucro que ele está trazendo. E aí ele acha o quê? Ele acha que o salário que ele recebe é o suficiente pelo que ele desempenha. O que não é. Então, essa parte que deveria ser paga ao trabalhador, que não é paga, quem é que fica? O proletariado, não. A burguesia, né? Que é o que a gente chama de empresário. Hoje a gente chama de classe empresárias, né? Os capitalistas. Então, o que é que acontece? Eles terminam ficando para eles com esse dinheiro que deveria ser pago para o trabalhador e não é. Isso é o que a gente chama de mais-valia, tá certo? É o valor não pago ao trabalhador, tá certo? Pelo seu trabalho. E aqui, gente, um quadrinho bem resumidozinho dos clássicos, tá certo? Pra gente entender um pouco mais, tá bom? Quem são os clássicos? É o Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Então, na história, o Emile Durkheim, ele tem uma ideia evolucionista, tá certo? Já o Karl Marx, para ele, a ideia dele é movida pela dinâmica contra as relações de produção e forças produtivas. Já o Max Weber é multilinear, né? Várias possibilidades de trajetórias. O indivíduo, para Durkheim, né, é condicionado pela consciência coletiva, tá certo? Ou seja, pelo social. Já para Marx, o indivíduo é condicionado pelo pertencimento a uma dada classe, tá certo? Já para Weber, o indivíduo, né, as ações sociais dos indivíduos vai interagir dando parte da dinâmica ou da vida social, tá bem?
Na sociedade moderna, para o Durkheim, ele vai falar de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Isso é conteúdo de trabalho, tá bom? Isso é conteúdo de segundo ano. A gente trabalha no segundo ano, a gente vai discutir as questões do trabalho, tá bem? Mas aqui eu já tenho um vídeo sobre trabalho, se vocês quiserem assistir, esse material já tá lá, tá bom? Então, já o Marx, tá bom? A sociedade moderna para ele vai criticar a superação do modo de produção capitalista. Ele é um crítico ao capitalismo, tá bom? Já o Weber, ele vai falar do avanço do processo de racionalização por todos os campos da vida social. Ele vai falar dessa ideia da racionalização, de você racionalizar, né? O que ele vem chamar também de desencantamento, tá bom? Que eu ainda não trabalhei com isso com vocês, mas futuramente eu vou trabalhar em outra aula. Então, qual o objeto de estudo para Durkheim? Fatos sociais. Para Karl Marx, modos de produção e suas relações sociais. E para Max Weber, estudar o sentido das ações sociais. E qual a objetividade nas ciências sociais de cada um desses autores? Para Durkheim, o mesmo modelo das ciências naturais, tá bom? Por isso que se diz que ele é funcionalista e evolucionista, né? Já para o Marx, não. Está condicionado pela inserção da classe no seu papel histórico. Tá certo? Ou seja, nem toda classe ela está fadada a ser historicamente a mesma coisa. Ela pode mudar. Já o Weber é sempre parcial. Embora a objetividade deva ser perseguida, há um método compreensivo, ou seja, compreender, tá bom? E esse conteúdo é um conteúdo de revisão, gente. Hoje a gente fica por aqui. Um abração. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais.